Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Saiu ontem o resultado da Copasa, já tinha circulado pelas agências de notícias especializadas as informações bastante positivas em relação ao lucro líquido. Nós já vamos olhar isso logo em seguida, mas o mercado hoje responde de uma forma bem diferente para isso. Vamos dar uma olhada nesse aparente descompasso e o que intriga o mercado como um todo quando se trata da empresa Copasa. E vamos começar aqui pelas informações trimestrais, então, da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, e vamos dar uma olhada aí, já vamos direto aqui na página 13, 14, para a gente olhar aqui, está na parte dos ativos, vamos dar uma olhada nos passivos, e o que nos interessa aqui é olhar para o patrimônio líquido. Eu já fui deixando tudo marcado aqui, depois de analisar o documento. Então, o consolidado, veja, no final do ano passado, o patrimônio líquido da companhia estava em 7,2 bi e agora está em 7,8, quase 7,9, indo rapidamente na direção dos 8 bilhões, o que mostra aí um crescimento interessante do seu patrimônio líquido e que vai afetar depois os números dos nossos indicadores que nós vamos olhar ao final. Por isso, fica aqui para você verificar toda essa análise. Mas o que chama atenção aqui, pelo menos para mim? Vamos olhando aqui para as receitas como um todo, veja que ela salta de 4,5 bi para 5,4, quase 1 bi. E se nós olharmos, e eu deixei marcado, já para você verificar que o que tem aqui, eu vou olhar para essa coluna aqui depois, que é só a parte trimestral, mas o que chama atenção aqui é que onde eu marquei de cor-de-rosa são os valores impactados particularmente aqui pelo serviço de água, o serviço de esgoto, e nós podemos ver que o resultado bruto aqui, ele fica em 2,2, e ao passo que o ano passado estava em 1,7, só no bruto. Então não houve nada assim extraordinário, além da possibilidade, nós vamos ver isso logo em seguida, de reajustes tarifários que fizeram fazer esse salto nos resultados. Com isso, veja que o lucro líquido da companhia, consolidado do período, ele salta de 575 milhões para 1,02 bi, ou seja, um grande salto, e o único fator aí relevante que foi visto foi exatamente a possibilidade desse reajuste tarifário. E se nós nos concentrarmos aqui apenas no trimestre, veja que o lucro líquido salta de 227, e aí que você guarda esse número, 437 milhões. Então um salto aí na ordem dos 90%, enquanto que nos primeiros 9 meses salta aqui quase 80%. E se nós olharmos aqui para o que houve alteração, está no serviço de água, no serviço de esgoto. A gente não computa aqui na receita líquida do trimestre essa receita de construção, então a gente vai descartar ela, e também aqui a receita de resíduos. E por que eu estou dizendo isso? Porque daí a gente pode saltar aqui na página 25 e nós vamos olhar aqui o que veio a impactar na receita líquida, que está logo aqui embaixo. Então, se você for verificar a receita líquida, veja, ó, no trimestre, tá? A água, a receita líquida de água, a receita líquida de esgoto, e também aqui no tratamento dos resíduos sólidos, fechando a receita líquida em 1,6 bi. E o que impactou? Então a gente olha aqui nesses comentários, né? Então foi o impacto do reajuste tarifário, que foi o que eu disse, com 15,7%. Além disso, teve um aumento aqui no volume medido de água de 3,4% e de 3,9% no volume medido de esgoto. Então essa composição que fez com que, somando esses, aqui a soma não é direta, né? Então teve o impacto do reajuste tarifário, 15,7%, mais esses dois impactos aqui no consumo, no aumento do consumo de água e esgoto, o que fez com que a variação trimestral passasse aqui a 17,7%. Um número bastante interessante. E agora retornando para a nossa página 16, eu quero dar uma olhada com você também, para confirmar esses números, aqui no fluxo de caixa. Então a gente já olha que o caixa líquido das atividades operacionais, ele fecha em 1,3, enquanto que mais que dobra, né, em relação ao
mesmo período do ano passado, os primeiros 9 meses, a gente sempre quer que o caixa líquido das atividades operacionais fique positivo, significando que aquilo que está sendo entregue como produto ou serviço, aqui no caso serviço, ele na verdade é bem acima dos custos que são envolvidos, por isso que ele fica líquido positivo. Outro aspecto aqui que eu achei interessante, sempre que a gente olha para fluxo de caixa, é exatamente aqui, ó, o caixa líquido das atividades de investimento, que a gente quer que fique negativo. E ele é impactado, aqui no caso é negativo porque ou se colocou os valores em aplicação ou fez a compra de ativos. E veja que o que impacta aqui são a aquisição de ativos intangíveis. Eu não detalhei isso aqui, mas quando o ativo é intangível, normalmente está associado com algo que a gente não tem o mensuramento físico, como por exemplo o software. E a aquisição aqui de ativos de contrato de 800 milhões, o que significa que a companhia está, por parte contratual, entregando seu serviço de água, de esgoto, e alguém está trazendo em contrapartida para a companhia alguma melhoria nos seus ativos ou alguma ampliação dos seus ativos, como por exemplo uma instalação elétrica, um equipamento que é de motor ali de impulsionamento de água. Então isso aí fica estabelecido nessa relação numa entrega que é posterior, uma entrega envolvendo o seu prazo. Então veja que a companhia também ela parte para esse tipo de negociação com contrapartida. E já o caixa líquido das atividades de financiamento, a gente quer que fique negativo, principalmente porque aqui ou a companhia, como é o caso aqui, ó, ela está pagando ou amortizando dívidas, ou no caso está pagando proventos. No caso deste ano, os primeiros 9 meses, pagou aí 472 milhões a título de JCP, juros sobre capital próprio. O que eu vi aqui, um aspecto que a gente precisa analisar também, agora são 11 horas da manhã do dia 27 de outubro, e na realidade a apresentação da companhia vai acontecer às 15 horas da tarde. Eu vou acompanhar porque eu quero ver, eu tenho muita curiosidade. Mas veja que houve um ingresso aqui, ó, de debêntures, ou seja, a companhia buscou recurso no mercado de 1,2 bi, mas mesmo assim ela fecha ali no negativo. No final das contas, o saldo do caixa, veja que ele fica em 1 bilhão 250 milhões, é importante esse número aqui também, com um acréscimo aqui de 128 milhões no seu caixa. Então a companhia aí gerando caixa. Aparentemente são números interessantes, e na apresentação que será feita agora à tarde, às 15 horas, a gente vai encontrar então essas informações que nós pegamos lá dentro do balanço da companhia, lá nas informações trimestrais do seu desempenho financeiro. Então, vamos dar uma olhada aqui na receita líquida, por exemplo, veja, 1,6 bi de receita líquida, um crescimento de 17,7%. Nós vimos agora o que impactou, não é tanto o aumento do volume de água e esgoto, mas o reajuste tarifário. Um dos problemas aqui da companhia que o mercado cita é justamente nos custos de despesas, e veja que ele cresce 12,6% acima da taxa de juros da nossa economia e bem acima da inflação. E nós vamos ver como isso aí impacta depois na visão que o mercado tem da companhia. Por outro lado, lembra que o lucro líquido lá lucro líquido de 437 milhões, porque em milhões, porque está aqui, né, em cima em milhões, mas isso é no trimestral, variação trimestral, como eu disse, na casa dos 90%. Isso aqui, essa comparação que está fazendo é em relação ao terceiro trimestre de 2022, que fica nesta barrinha em azul intermediário, né? Tem o azul escuro, que é 2023, o intermediário, que é 2022, e o mais clarinho ali, 2021. Então veja que isso aqui tudo leva o mercado como um todo a ter uma interpretação sobre como eles enxergam a Copasa enquanto oportunidade. A gente viu aqui, né, o aumento de economias. Você vai ver aqui aquele aumento da receita líquida que nós vimos também, chegando a uns 602. Aquele quadro que a gente viu lá nas informações trimestrais, ele foi transportado para cá, para aqui. Provavelmente durante a apresentação você vai comentar sobre esse assunto. A questão que hoje é talvez o tendão de Aquiles da companhia é justamente nos seus custos. Aqui nós temos os custos administráveis, então é de pessoal, serviço de terceiro, aquilo que
é gerenciável. Veja que ele tem um aumento aqui no total de 10,3%. Ele salta aqui de 679 milhões para 749. O mercado tem olhado sempre com maus olhos esse resultado. Por outro lado, tem os custos não administráveis, e aqui a gente vai ver que energia elétrica, telecomunicações, os insumos todos, eles crescem 21,7%. E se a gente for verificar o total dos custos da companhia, fecham naqueles 12,6%, o que é acima, inclusive, da taxa de juros do nosso mercado. Então, eu estou fazendo uma passagem rápida porque esses aqui são os pontos mais relevantes que a gente encontra. E o impacto aqui, como a gente viu, né, no lucro líquido, apenas para mostrar aqui de uma maneira mais didática, aquele crescimento de 92,4%, saindo de 227 no terceiro trimestre de 2022 para 437, conforme nós vimos. Aqui no comparativo trimestral, se você for olhar nos primeiros 9 meses, como a gente viu lá atrás, ele vai ficar ali batendo nos 80%, indicando que esse é um trimestre, pelo menos, de um crescimento significativo no seu lucro líquido. No entanto, veja aqui, ó, o EBITDA, ele não acompanha. Justamente, um dos motivos é exatamente nos altos custos que a companhia possui, mantendo inclusive uma margem muito próxima do que ela vinha tendo no trimestre passado. Veja que essa margem aqui ela não consegue ter uma descolada, embora ela venha num crescente. Então são esses aspectos aí que o mercado tem olhado, talvez de uma forma negativa, e nós já vamos ver o que isso vai significar. Quando a gente olha para o CAPEX, a companhia tem um CAPEX aqui de investimento que vem crescendo, vai se manter aqui, saltando de 571 milhões em 2020 para 4 vezes lá em 2027. Este ano já investiu aí nas suas melhorias, sua infraestrutura, quase 1,2 bi, de um total de 1,7, faltando aí em torno de 550 para fechar o ano em termos de CAPEX. Talvez atinja, mas isso vai ter investimento e necessariamente, né, vai ter um retorno. Talvez por isso os custos estejam nesses patamares, uma coisa que o mercado às vezes não olha. Aqui no endividamento, veja que eu já deixei marcado aqui para você, a dívida bruta 4,7 bi, se nós, ou 4,69, se nós descontarmos aquele caixa que nós vimos agora há pouco de 1 bilhão 250 milhões, a dívida cai aqui, né, a dívida líquida para 3,44, uma alavancagem de 1,4, o que é uma alavancagem, considerando o IFRS, bem baixa. E, por fim, como está atrelado o endividamento da companhia, aqui pelo menos quando a gente olha para os resultados, né, veja que a maioria está atrelada à taxa de juros do mercado, ou seja, 36,67%, depois a inflação, 31,5%, o restante, taxa de referência, e moeda estrangeira e taxa de juros sobre capital. O custo médio da dívida chega aqui, ó, a 9,4%, que está em consonância com as demais empresas aí que a gente tem analisado aqui no mercado. E finalizando a parte da apresentação, que será mostrado ainda hoje à tarde, às 15 horas, foi feita a revisão da política de proventos, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de abril de 2023. Veja que os proventos agora eles ficam aqui regulares entre 25% e 50% do lucro líquido, um bom lucro líquido, que nós vimos agora há pouco. As declarações serão trimestrais e os pagamentos serão feitos sempre 60 dias após a sua aprovação. As declarações deste ano, em juros sobre capital próprio, nos primeiros 9 meses, 387,5 milhões só esse ano, o que acarretou em um pagamento para a Copasa já declarado, veja aqui, ó, de R$ 1,66. E tudo que apuramos até agora trazemos para o nosso quadro de indicadores para verificar a questão da Copasa. Veja que lá no início do ano a gente tinha uma projeção aqui de 5 bilhões de receita e agora nós estamos para finalizar o exercício de 2023 com uma projeção de 7,2, que é um crescimento bastante significativo. O lucro líquido, que nós tínhamos uma projeção de 670 milhões, nós temos uma projeção lá no final do exercício de 1,3 bilhões.
A companhia já fez o anúncio e se encaminha para o pagamento de R$ 1,66. Se nós considerarmos esse R$ 1,66, os proventos, e dividirmos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, ficaremos com um preço teto projetado de R$ 27,66, o que é bastante elevado esse valor. Até porque, na média, nos últimos 5 anos, a companhia veio pagando R$ 1,21, o que dá um preço teto aqui, olhando para o passado, de R$ 20,11. O patrimônio líquido, conforme nós verificamos, ele salta aqui para 7,8, quase 7,9 bilhões, um crescimento nos primeiros 9 meses em relação ao fechamento do ano passado de mais de 7%. Com isso, e o preço da ação, no tempo que estávamos verificando, fazendo esse vídeo, estava a R$ 16,63. Só que, curiosamente, no momento, neste exato momento, a ação já estava cotada aqui a R$ 15,73. E veja que para R$ 15,73, apertei algo errado aqui. Veja que para esses R$ 15,73, que foi a variação que teve nesse curto espaço de tempo enquanto estava fazendo esse vídeo, proporcionou que o PVPA, ou seja, o preço da ação, aqueles 15,73 dividido pelo valor patrimonial por ação, chegasse aqui a 0,76. O que significa isso? Que essa ação pode realmente estar barata e que o risco, por conta do valor estar muito abaixo da ação, o preço da ação está muito abaixo do valor patrimonial, o risco é muito pequeno de se investir em Copasa. Se você comprar a ação a esse valor, o PL dela, o preço sobre o lucro líquido por ação, em 4,38 significa que, em função do lucro líquido, você recebe de volta em torno de 4 anos e 5 meses. E veja que o dividend yield da companhia para esse preço aí da ação, 15,73, passa a 10,55%, o que é bem acima dos 6% que nós procuramos. Mas isso tudo traz uma questão. Veja aqui a Copasa, que tem o ticker CSMG3, que é a companhia de saneamento de Minas Gerais. Ela agora, nesse momento, está cotada aqui a R$ 15,81. Ela já caiu 5% no dia, apesar desses resultados que nós vimos, que aparentemente eles são resultados bons. O que pode estar acontecendo? Provavelmente o mesmo que no trimestre passado. Veja que essa aqui é uma reportagem do dia 1º de agosto de 2023, assinada aqui por Renan Dantas, uma reportagem da Money Times. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, ó, Copasa falha, veja que falha aqui, ó, tá entre apóstrofes, ele está destacando a palavra. Então, Copasa falha no resultado e a ação tem pior tombo em anos. Isso aí foi lá por conta do resultado do segundo trimestre de 2023. Então chegou a tombar 9% na sessão, lá era uma terça-feira, né? Por conta de resultados considerados fracos por analistas. Veja aqui, a ação lá chegou a estar cotada a R$ 18,55, que para mim até é algo bastante interessante, né? Como que o mercado analisa, avalia isso, né? O lucro líquido lá naquela época, 249 milhões, alta de 38%, mas 28% abaixo do consenso dos analistas. O que os analistas estavam achando? Com isso, né, os analistas chegaram a esse ponto por conta do avanço dos custos de despesas bem acima da inflação, que é mais ou menos o que nós vimos até agora. Então, por isso, deve estar havendo esse mesmo tipo de avaliação. Dessa forma, né, se acreditou naquela época que custos de despesas da companhia são dos focos para os próximos resultados. Exatamente o que nós estamos vendo, apesar aqui dessa busca por esse plano de demissão voluntária que a companhia tem aí pelo caminho. E todas as agências acabaram aqui colocando, né, uma indicação neutra para a Copasa, nem compra nem venda, tanto pelo Safra, aqui no caso, faz parte dessa reportagem, como da XP. E é curioso também, né, que apesar as casas mostrarem aqui resultados fracos
diante das expectativas que eles têm, houve aqui um desempenho forte na comparação anual. E talvez seja por isso que ninguém olha para ela. Será, aí eu queria saber só a sua opinião, que a Copasa não está se apresentando como uma oportunidade, bastando apenas fazer um gerenciamento mais consistente em relação às suas despesas, porque é uma boa pagadora de proventos, tem uma consistência maior, agora principalmente porque ela define um pagamento trimestral e paga bons proventos, tem um lucro interessante, tem aumento tarifário, tem aumento nos volumes, tanto de esgoto como de água, e ao que tudo indica, está com preço aí bem abaixo daquele que nós consideramos para fins dos proventos que nós pretendemos receber. Eu gostaria de saber a sua opinião, porque eu consigo olhar para a Copasa e ver aí o surgimento de uma oportunidade. Dito isso, vou ficando por aqui, me despeço de você e deixo, como sempre, o meu grande abraço!